O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até o dia de hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré e também pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Muito obrigado a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Bem, hoje a igreja comemora estes 40 mártires do Brasil. 40 mártires do Brasil. Santo Inácio de Azevedo, Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo, membro de uma família nobilíssima, ele vai abrir mão da sua herança, do seu título, para abraçar a vida religiosa e sacerdotal na ordem dos jesuítas, na Companhia de Jesus. E irá, na sua vida, será também missionário aqui no Brasil. Antes desse acontecimento, ele passou 3 anos aqui no Brasil, evangelizando os povos da terra aqui encontrados. E ele recebeu a missão de, retornando a Portugal, recrutar um grupo, o mais numeroso possível, de missionários para virem se juntar à missão aqui no Brasil, onde já estava atuando São José de Anchieta e o ilustre Manuel da Nóbrega e outros mais heróis, missionários heróicos que vieram, que acudiram à missão aqui no Brasil. E ele foi com esse objetivo e conseguiu recrutar jovens para virem, né? Esse grupo tinha padres, irmãos,
seminaristas, quase todos portugueses. Havia uns 8 ou 7 espanhóis, todos da Companhia de Jesus. Então eles vinham para evangelizar o Brasil. Eles não chegaram, fora Inácio, a estar no Brasil, mas vinham para cá para dedicar a sua vida à evangelização, trazer a fé cristã para as terras da Nova Lusitânia. E foram atalhados na sua vinda por um pirata francês, um pirata protestante, que vendo que estava naquela nau um verdadeiro batalhão de evangelizadores, para evitar que o Brasil fosse evangelizado, este pirata protestante matou a todos esses 40 missionários. Afinal de contas, a França estava tentando se apossar da costa do Brasil, e a heresia protestante, especialmente do ramo calvinista, havia se infiltrado grandemente em França. Estava corrompendo a fé cristã em França, e queriam trazer essa corrupção da fé, esse abandono da fé para as terras de Santa Cruz. Porque nós nunca podemos esquecer que o Brasil é terra de Santa Cruz. O capitão da nau sugeriu a Inácio de Azevedo que eles e seus companheiros pegassem armas para se defenderem. Mas Inácio recusou-se a fazer isso e empunhou apenas um ícone da Virgem Santíssima. Como nós bem sabemos, eles todos foram massacrados e jogados ao mar. Deram a sua vida pelo Evangelho e pela igreja. O pirata protestante pensava que assim estava abortando a igreja no Brasil. Mas é do sangue dos mártires que nascem novos cristãos, já vão dizer os autores eclesiásticos. E apesar desse golpe, porque imagine, qual a diocese nos nossos dias não estaria exultante de alegria em receber a notícia que está vindo um grupo de 40 jovens padres, jovens seminaristas, jovens irmãos, liderados por um homem de escola como Santo Inácio de Azevedo. Que diocese, que bispo não ficaria feliz? Você já pensou? Chegar amanhã aqui em Belém 40 padres barnabitas? Nossa, que maravilha! Mas do sangue deles brotou a fé cristã no Brasil. E o Senhor diz pela boca do salmista: o Senhor estabelece a sua cidade para sempre. E a igreja é a cidade de Deus. E Jesus prometeu a Pedro, quando lhe disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Deste pirata mal se sabe o nome, mas de Inácio e seus companheiros guarda-se a ínclita memória de jovens destemidos que largaram tudo em Portugal e em Espanha para vir para as terras ainda a desbravar do Brasil, da terra de Santa Cruz. Então, meus irmãos, nunca nós podemos esquecer isso, que a nossa fé cristã aqui no Brasil foi regada com o sangue dos mártires, e devemos fazer de um tudo para viver essa fé. Daí nós vamos entender por que Jesus está tão indignado com essas cidades onde ele fez prodígios e milagres,
e elas não se converteram. O salmista diz: para o ímpio não há conversão. O ímpio é aquele que não teme a Deus. Vocês estão vendo? Às vezes, a gente quer tanto que nós queremos tanto fazer milagres, não é? Padre, por que eu não faço os milagres que Jesus disse que eu faria? Primeiro, você tem a fé? Você tem a fé? Você mal faz uma novena? Uma novena, 9 dias você não consegue fazer uma novena? Como é que você quer ter fé para fazer milagres? Como é que Jesus vai te dar a graça? Se tu não te capacitas, se tu não estás apto, se tu não te dedicas. Primeiro ponto. E segundo ponto, quem te disse que os milagres convertem a todos? Convence a todos? Quem te disse que prodígios convertem a todos? Os ímpios não estão nem aí. Você pode fazer o mar se abrir, como Moisés fez. O faraó do Egito não viu o mar se abrir? Ele se intimidou? Não, ele colocou o exército dele para ir atrás dos israelitas no meio do mar aberto. O fascínio do mal obscurece a consciência do bem. Ficou tão cego na sua vaidade que não viu ali o dedo de Deus. E muitos não viram o dedo de Deus de Jesus. E de Jesus não era só o dedo de Deus, né? Era o próprio Deus encarnado, o Verbo encarnado. E muitos não o reconheceram. Cafarnaum, que era onde Jesus residia habitualmente. E Jesus vai dizer, porque Jesus conhece os corações, não é? O meu e o teu. Que se ele fizesse milagres em Tiro e Sidônia teriam feito penitência. Se ele tivesse feito milagres, prodígios, se ele tivesse ido pregar em Sodoma, Sodoma ainda existiria até os nossos dias. Aí fica uma pergunta para nós. E eu? Será que eu vivo cristamente? Será que eu estou disposto, como Inácio de Azevedo e seus companheiros, a abandonar minha terra, a minha família, os meus títulos, a minha segurança, a minha comodidade, para viver e anunciar o Evangelho a lures, a terras distantes, a povos estranhos? Será que eu estou disposto a morrer nas mãos dos meus algozes, como Inácio e seus companheiros, que podiam ter tomado em armas e ter repelido aquele pirata protestante? E aí você quer fazer milagres? Você quer que Deus faça milagres na sua vida? Jesus disse aos fariseus que não bastava ser filho de Abraão, tinha que viver como filho de Abraão. Então não nos basta apenas ser cristãos, nós temos que viver como tais. Nosso falar, nosso vestir, nosso agir, tudo tem que ser à luz do Evangelho. Onde eu estou, na escola, na universidade, na fábrica, no meu trabalho, na Câmara Federal, no Senado, à frente do governo, à frente de uma grande indústria, eu tenho que viver cristamente. Nós vimos na Copa que vários jogadores de futebol não tinham vergonha de professar a sua fé, rezando e fazendo o sinal da cruz no meio do jogo. E tu que me ouves, tu vives como cristão? Tu te comportas como cristão? A tua linguagem é a linguagem de um cristão? As tuas ideias são as ideias de um cristão? Ou tu nasceste cristão, mas não vives como cristão? Ou tu apoias tudo que é contrário à fé? Eutanásia,
aborto, casamento não é casamento, ideologia de gênero. Um cristão não pode apoiar essas e outras cocitas, mas porque elas são contrárias à fé cristã. O evangelho é para a vida. O evangelho não é para você entrar na igreja e ele ficar na igreja e você sair sem ele. É para você vivê-lo. É difícil? É claro que é difícil. Jesus prometeu a cruz. A cruz que é a escada para o céu. Por isso que ele diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. E esse chamado que ele fez a Inácio e seus companheiros continua até hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos chama a ser e a viver como cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.